Mas nesse tema de industrialização, eu gostaria de convidar o Daniel Godinho, que é Senior Fellow aqui no Adrian Arce Latin America Center e diretor de Relações Institucionais e Marketing da WEG, empresa brasileira do setor de eletroeletrônicos. Esse é um exemplo do que eu defendo. Exato, para fazer uma pergunta lá de Santa Catarina, no sul do Brasil. Oi, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Valentina, boa tarde a todos, boa tarde, Ciro. Boa tarde, Daniel. Ciro, minha pergunta é sobre a indústria, justamente. Como o senhor sabe, muitos países vêm adotando cada vez mais políticas de fomento a setores considerados estratégicos. Estados Unidos, Alemanha, China, por exemplo, vem se destacando nos últimos anos com a adoção de incentivos voltados à economia verde, desenvolvimento da indústria 4.0. Essas duas áreas não são as únicas, o senhor mesmo mencionou a saúde, que vem tendo uma atenção especial de vários países pós-pandemia, em especial. Mas essas duas áreas têm aparecido com bastante destaque, como áreas de foco de todas as grandes economias. O caso dos Estados Unidos nos chama muito a atenção, com um pacote de infraestrutura que foi aprovado no ano passado, as atuais discussões sobre o chamado Green New Deal, e além disso, o governo americano vem defendendo o que chamam de resiliência de cadeias de fornecimento, que visa, na prática, trazer de volta para os Estados Unidos parte da produção perdida nos últimos anos. E nessa política eles mencionam alguns setores em especial como semicondutores, produtos de saúde e baterias. Ciro, a minha pergunta é, nesse contexto do que o mundo vem fazendo e levando em conta a realidade brasileira, o senhor considera a adoção de políticas setoriais dessa mesma natureza? E, em caso positivo, como garantir que essas medidas tenham efetividade e gerem produtividade, inovação e tecnologia no Brasil? Daniel, essa é a substância do meu apelo ao povo brasileiro para que a gente entenda que o problema político do Brasil não é Chico, Maria ou Manuel. É um problema de modelagem econômica e de modelagem de governança política. Haverá ocasião para voltarmos aqui na questão da governança política. E o modelo de governança, do modelo de sistema econômico, é que a partir disso que eu já expliquei aqui, da virada do Plano Real, emergiu no Brasil um partido único. Acredite, não tem exagero nenhum, é o partido único do rentismo. Os juros no Brasil, há 26 anos, estão consistentemente acima da rentabilidade média dos negócios da economia privada, da economia normal. Salvo uma startup, uma fintech, uma coisa nova que tem um lucro fora do padrão, mas uma economia normal não tem lucros de 6%, 7%. No Brasil, os juros são consistentemente acima disso há 30 anos, há 26 anos. Portanto, consertar os preços centrais da economia é a primeira grande tarefa para restaurar a competitividade sistêmica perdida pela produção brasileira, mas especialmente pela nossa indústria, que está estressada. No mercado, em terceiros mercados, a Vega que ele dirige é uma joia da indústria brasileira, mas eles trabalham ali porque tem uma perna de exportação, então eles vão se redeando na questão da manipulação do câmbio, eles conseguem uma sofisticação tecnológica que permanece contemporânea dos seus principais competidores, e eles conseguem uma escala, também por esse pé no comércio exterior, que vão, mas não é essa a característica média do empreendedor brasileiro, que é uma pequena escala, estrangulado no financiamento e defasado tecnologicamente. Então, a primeira grande questão, organizar a economia política de maneira que dois preços centrais sejam favoráveis à competitividade sistêmica do produtor, da economia real brasileira. Câmbio e juro. Podemos discutir isso com detalhes, mas essas são as duas premissas. Em seguida, nós precisamos claramente, como a inteligente pergunta dele já indicou, ter políticas setoriais que mexam com todos os mecanismos possíveis e legais, inclusive a ordem, sob o ponto de vista da Organização Mundial do Comércio. Eu sou muito cuidadoso com essas coisas, não tenho nenhum apego ao passadismo nacional, desenvolvimentista, protecionismos e etc. Nada disso. Eu estou falando de coisa muito moderna. Mas veja, a assimetria competitiva em escala, em financiamento e em sofisticação tecnológica demanda uma parceria com o governo nesses três aspectos. E aí você pode fazer isso por 1000 caminhos. Um deles pode ser estatal. Por exemplo, petróleo e gás. Eu não tenho nenhuma dúvida que um país como o Brasil pode se sentar e debater com qualquer expert internacional que chegaremos à conclusão de que a Petrobras tem que ser um monopólio estatal no Brasil e que esse negócio é tão rentável e estratégico que pode e deve ser verticalizado.
de maneira a ter, claro, eficiência por padrões de gestão, por governança corporativa, por ter benchmark estressando todos os elementos competitivos disso, como basicamente eu sei, como eu proponho, convertendo a Petrobras numa grande empresa de energia, de petróleo como base de combustíveis fósseis que serão banidos da humanidade proximamente quer dizer 2 décadas, 3 décadas, e convertê-la numa grande e moderna empresa de energia, mas como locomotiva de um esforço de tecnologia. Mas você pode experimentar novas formas de organização da produção. Por exemplo, essa questão dos complexos industriais da saúde. Se a compra governamental, protegida pelo nosso status de nação em desenvolvimento da Organização Mundial do Comércio, é uma ferramenta, nós podemos fazer desenvolvimento regional, num país que é tão heterogêneo no seu desenvolvimento, e podemos fazer por milhares de pequenos empreendedores associados com a universidade, se o Estado prover a eles, na fase de nascimento, capacitação gerencial, ensinamento dos caminhos de acesso ao mercado, contabilidade, financiamento, que no caso será a própria compra governamental, mas é uma demanda dirigida, porque é o setor público, obrigando todos eles a entregarem um produto ou serviço aquém do benchmark global. Porque, no mínimo, se a China tem escala, ela tem que pagar uma logística que nós não teremos, porque podemos diversificar isso no território brasileiro. Isso tudo está pensado com grandes exemplos, e os 4 maiores exemplos vêm por esse caminho mais simples. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, ou energias renováveis, o complexo industrial da saúde, o complexo industrial do agronegócio. Meu irmão, está nos ouvindo aqui, não sei, um norte-americano, não vai compreender o que eu estou dizendo. A agricultura mais agressivamente competitiva do mundo tropical. Só rivalizamos no mundo em competitividade com a agricultura norte-americana. Importa 80% dos seus fertilizantes do estrangeiro. Aí acontece esse episódio da Rússia. Nós estamos agora com os insumos dos fertilizantes brasileiros explodindo de preço e a comida do nosso povo ficando inacessivelmente cara, quando o Brasil tem no seu território toda a diversidade mineral necessária para os fertilizantes tradicionais, e o céu é o limite se nós evoluirmos para uma base biotecnológica em cima da biodiversidade dos nossos biomas amazônicos, Mata Atlântica, Caatinga, enfim. É porque o Brasil não tem direção. Mas assim, então o complexo industrial do agronegócio, 80% do fertilizante importado, 100% dos implementos agrícolas. Hoje em Xanxerê, vizinho a Jaraguá, onde ele está, pertinho de Jaraguá, onde ele está, Xanxerê é a capital brasileira do milho. Um agricultor de Santa Catarina compra um saco de milho e a unidade da semente é unidade, não é quilo. Contém 150 caroços por 300, 400 reais. Planta. Quando colhe uma saca de 60 quilos, agora está melhorando o preço, mas chega a 80, 90 reais. Percebe por quê? Porque a tecnologia embarcada na semente selecionada do milho que se planta no interior de Santa Catarina é entregue por uma multinacional e, portanto, dolarizada. Então, o complexo industrial, finalmente, o da defesa. Nós agora terminamos um acordo que eu enlouqueci, subi as paredes para não entregar a Embraer, que ia ser fechada. Por quê? Porque a Embraer tem um lado de defesa em que o caça Gripen tem um acordo com a Saab sueca que é único na história da humanidade. A Suécia concordou em entregar 100% do pacote tecnológico do caça Gripen, que é uma joia, não é só uma joia supersônica, de uma excelente relação de tática e manejo do avião, que é em si uma joia, mas é uma joia tecnológica. O capacete é inteligente, o piloto olha para o alvo e pisca, e estou fazendo aqui mas eu pilotei um caça Gripen lá em Estocolmo. Pois bem, são bilhões de dólares que a defesa brasileira exporta para o estrangeiro. O GPS que guia, pelo amor de Deus, eu rio para não chorar, o GPS que guia os mísseis brasileiros, as nossas naves, nossos coisas, é o GPS norte-americano. Quase 100% do querosene de aviação, que os caças brasileiros, os aviões da nossa Força Aérea usam, são importados dos Estados Unidos. Passa na cabeça de ninguém que isso pode continuar assim, e são oportunidades.